Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde as atenções se voltaram para os dados económicos nos Estados Unidos e também na Europa, além das medidas tomadas pelas autoridades chinesas para tentar reanimar um pouco a economia chinesa. O imposto de selo nas transações com ações foi reduzido para metade, por exemplo, e essa foi uma das medidas, e uma outra medida foi a de facilitar a compra de casa e compra de segunda habitação, inclusive colocando limites mínimos mais baixos no pagamento inicial para a compra dessas mesmas casas e, portanto, com acesso a hipotecas com valores iniciais bastante mais baixos do que aqueles que neste momento estão em vigor, isto na tentativa de animar o setor imobiliário que tem vindo a cair bastante na China. Na Europa também tivemos o Banco Central Europeu a divulgar as minutas da última reunião, que não fizeram mais do que continuar a manter, digamos, viva a possibilidade de termos mais uma subida de taxas de juros agora em setembro. Isto porque continua a mandar os números, os dados económicos mais do que outra coisa qualquer, com uma vez mais a reiterar a situação de que o banco está completamente em modo de dependência de dados que vão sendo divulgados. Foi o caso da inflação esta semana, onde ficou inalterada nos 5,3%, quando o mercado esperava que ela caísse para 5,1%. No entanto, a inflação subjacente caiu de 5,5% para 5,3%, o que ajudou de alguma forma a arrefecer, digamos, um pouco aqui assim, a possibilidade de um Banco Central Europeu mais agressivo ainda. Por outro lado, nos Estados Unidos tivemos dados do mercado de trabalho, curiosamente os primeiros a apontarem para a possibilidade ou para um arrefecimento maior da economia, acabaram com os non-farm payrolls acima um pouco do esperado em termos de número de postos de trabalho criados, com cerca de 190 mil, 187 face a 170 mil que eram esperados na altura, mas a taxa de desemprego subiu de 3,5% para 3,8%, embora um pouco à custa de uma taxa de participação um pouco mais alta do que aquela que estava a existir e, portanto, os mercados, digamos que no mínimo foram alguns dados um pouco mistos. No entanto, o ISM de manufatureira acabou por sair acima do esperado, o que também acabou por desequilibrar aqui assim e colocar ainda um tom mais misto em todos os dados norte-americanos que aconteceram. Isso fez com que as ações durante esta semana registassem uma valorização ainda interessante, apesar de os dados continuarem a ser relativamente fortes na economia norte-americana e no resto do mundo, falar da Europa nomeadamente, em que o BCE continua preparado, digamos, para poder subir taxas de juros. Ainda assim, apesar de uma boa semana, esta semana também acabou, digamos, o mês de agosto, e o mês de agosto trouxe realmente mostrou-se um mau mês para as ações, com o Hang Seng, por exemplo, liderou as perdas a nível global, perdendo 8% em agosto, o Dow Jones 2,5% e o Eurostoxx 50 2,5% durante o mês de agosto. Já esta semana, não foi à custa desta semana, certamente que agosto terminou tão no vermelho, tão mal, porque esta semana o Nikkei, por exemplo, liderou o Japão, liderou os ganhos acionistas, com o Nikkei a ganhar 3,5%, o Nasdaq ganhou 3,25% nos Estados Unidos e na Europa o FTSE 100, o índice britânico, ganhou 1,7%. Por cá, na Europa,
Durante o mês de agosto, o PSI não fez mais do que cerca de 0,6% de positivos. No entanto, esta semana ganhou cerca de 1%, ajudado por uma Mota-Engil que voltou a ganhar esta semana, que liderou os ganhos e ganhou mais de 12%, e pressionado por uma EDP Renováveis que perdeu um pouco mais de 4%. No mercado cambial, verificámos alguma volatilidade adicional. De facto, os números mistos que há pouco estava a referir dos dados económicos norte-americanos levaram a alguma volatilidade adicional, nomeadamente o euro-dólar, que depois de ter começado à volta dos 1,08 na semana, chegou a negociar bem acima de 1,09 para terminar abaixo de 1,08. Escolhi esta semana o peso mexicano e mais o par dólar-México, porque vimos alguma correção por parte do peso mexicano depois do seu Banco Central anunciar que pode eliminar, digamos, parte ou começar a eliminar as intervenções, os montantes com que interviu em 2017 e em 2021, e o mercado viu isso como, digamos, uma chamada de atenção por parte do Banxico de que o peso estava demasiado forte, demasiado alto e portanto, o mercado reagiu de imediato, vendendo pesos mexicanos e, portanto, comprando o tal par dólar-México. Nos mercados das commodities, o ouro voltou a ganhar 1,4%, tal como tinha feito a semana passada, e o petróleo também continua a subir. O Brent ganhou esta semana cerca de 5%, o WTI um pouco mais, inclusive, isto quando os inventários continuam a mostrar quebras bastante mais acentuadas, isto com os mercados a recear que os cortes na produção a continuar ou mesmo a aumentarem, com a probabilidade de aumentarem com a OPEC e com a Rússia, que poderão inclusive ficar com o mercado mais apertado, isto quando os bancos centrais começam também a abrandar o aperto monetário, que pode levar a um pouco maior, a uma procura um pouco maior. Isto levou de facto os mercados do petróleo a subir, como vemos o Brent aqui assim a ganhar à volta de 5%. Nesta próxima semana é, digamos, um regresso de férias, parece-me a mim, em que vamos ter essencialmente muita intervenção verbal, vamos ter muito poucos dados económicos e vamos ter alguns bancos centrais importantes, aqueles que seguem sempre a ser os primeiros, antes dos mais importantes, por assim dizer. Isto numa semana em que estamos pouco mais de uma semana da reunião do Banco Central Europeu e a pouco mais de 2 semanas da Reserva Federal. Vamos ter inúmeras intervenções verbais de todos ou de grande parte dos bancos centrais, obviamente que serão os responsáveis da Reserva Federal e os responsáveis do Banco Central Europeu os mais ouvidos e que provavelmente vão tentar orientar de alguma forma o movimento, ou mostrar qual será as probabilidades de um movimento de subida de taxa de juro ou de manutenção dessas mesmas taxas nestas tais reuniões que acabei de referir. Em termos de dados económicos, os dados económicos realmente são muito poucos e são, em termos de nos Estados Unidos e na Europa, relativamente ligeiros. Eu destacaria o ISM de serviços nos Estados Unidos, que vai ser divulgado esta semana. Em termos de bancos centrais, nas reuniões de bancos centrais, para já, vamos ter o Banco do Canadá e vamos ter o RBA, portanto, o Reserve Bank of Australia. Ambos se espera manter as respectivas taxas de juros, o Banco do Canadá nos 5%, o RBA nos 4,1%, isto quando os próprios dados de inflação de ambos os países começam a cair, digamos, ou ir na direção certa dos próprios bancos centrais e, por outro lado, começam a dar alguns sinais de que a economia também começa a arrefecer e, portanto, a poderem precisar de algum suporte adicional. Bom, para já é tudo. Uma boa semana e para a semana cá estaremos com mais um Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!